Ô, Dô, você tem como comentar um caso aí que você viu que os soft skills foram muito importantes para o bem ou foram muito importantes para o mal, coisas que deram errado porque eventualmente um desenvolvedor não sabia se comunicar direito, ou um arquiteto que exigia que o cara desenvolvesse daquela determinada forma, não tinha empatia ali, só para o pessoal entender especificamente o que era, porque se eu só falar, cara, negociação, administração de conflitos, empatia, saber se comunicar, enfim, fica muito vago, né? Talvez se trouxer um exemplo de algo que deu certo e deu errado, seria bacana. Sim, eu acho que no nosso caso, principalmente, se pensar a minha experiência e a experiência do Gustavo, como eu comentei no início, a gente vem de um background de desenvolvimento. Desenvolvedores no passado, talvez hoje em dia nem tanto. Hoje em dia os desenvolvedores viraram meio um negócio meio cool, mas no passado os desenvolvedores eram aqueles caras que ficavam no quarto escuro programando e com o moletomzinho, com a touquinha e tal, e não falavam com ninguém e pareciam uns bichos e tal. Essa que era esse era o nosso perfil também, porque a gente gostava de fazer isso, a gente gosta de fazer isso até hoje, desenvolver e ter um foco, assim, silêncio total, escuro, a música e tal, mas sem muito contato externo. E isso é uma habilidade isso é uma falta de habilidade. Essa parte de comunicação, ela pode ser prejudicial, porque na hora que a gente está desenvolvendo soluções de software, principalmente, a gente precisa entender regra de negócio, a gente precisa entender as dores dos usuários, a gente precisa entender uma série de coisas que, se a gente não tiver uma boa comunicação, independente, talvez eu não vou ser o cara que vai fazer o front com o cliente o tempo todo, mas eu tenho que ter o mínimo de comunicação, empatia no sentido de entender o problema que o usuário está enfrentando para eu poder traduzir aquilo em software, traduzir aquilo em solução. Então, acho que essa questão da comunicação, esse exemplo é bem clássico para desenvolvedores, porque o desenvolvedor ele tinha esse negócio de eu não falo com o cliente final, eu não quero ter acesso ao usuário, porque o usuário ele é um cara que não entende, ele não me entende, eu não entendo ele, a gente não se comunica e tal. E isso foi mudando, mas ainda assim é um negócio que a gente precisa trabalhar muito de fazer com que a gente tenha essa comunicação mais assertiva para entender o problema e resolver ele da melhor forma. Tem desenvolvedor que até fica grilado se ele Sim. precisa conversar com o cliente, né? Ele fala, não, quem tem que Exato, conversar com o cliente é sempre o gerente do projeto, porque eu não quero exato, ser incomodado pelo cliente, né? exatamente. Um ponto Fala aí, importante Gustavo. é que diferente das hard skills, as soft skills elas não são aplicadas somente no seu ambiente de trabalho. Você vai conseguir olhar ou usar essa soft skill na sua vida, no seu relacionamento conjugal, com seus filhos, com seus amigos. Então, a habilidade, essas soft skills que nós estamos falando, elas vão impactar. Eu não vou falar que elas têm mais valor, mas elas têm tanto valor quanto as hard skills que você tem. Por quê? Porque às vezes você conseguir se comunicar bem vai te livrar de resolver um problema muito técnico, muito confuso que você não consegue resolver. Então, pô, tem uma coisa que é muito difícil fazer, a gente já tinha falado, prometido para o cliente que ia fazer, e agora a gente não vai conseguir fazer no tempo hábil. Talvez uma boa comunicação, uma boa resolução de conflitos, você saber falar com o cliente, saber ter empatia, entender o lado dele, que ele queria essa feature que era muito importante, e você saber negociar isso bem, vai te livrar talvez de fazer, vai te dar mais tempo para você poder desenvolver essa coisa mais complexa. Então, Sim. as soft skills, elas vão ser muito importantes para você no seu relacionamento da sua vida inteira, em saber negociar, em saber ouvir, em saber entender e conseguir com que isso você não vai poder deixar um bom cara que está aprendendo soft skills não vai liberar ele de fazer as hard skills. Por que não vai liberar ele de fazer hard skills? Porque se ele só se comunicar bem, só tiver jogo de cintura, só for carismático e não entregar nada, alguma hora isso cai por terra. Mas ele ter boas soft skills junto com as hard skills faz ele ser mais valoroso. Sim, e aí a gente entra no mérito também de aquilo. Todo desenvolvedor, para ele ser considerado sênior, ele precisa ter soft skills desenvolvidas, porque se você considerar que júnior é o cara que precisa de muita supervisão e precisa ensinar, precisa que tenha alguém ali ensinando ele o que fazer. Pleno é o cara que, olha, se você jogar na mão dele, ele até vai fazer, mas ele precisa de pouca supervisão. Para esse cara interagir e ter pouca supervisão a ponto de conseguir entender o que a pessoa precisa, negociar requisitos e tudo mais, ele já precisa ser pleno. Agora imagina o sênior. O sênior é o cara que, se você interagir quase nada com ele para ensinar ele a fazer as coisas, ele vai conseguir desenvolver. Mas esse interagir, eu não digo, não é interagir o cliente, não é interagir o gerente do projeto. É interação com as pessoas que precisam falar tecnicamente como constrói, né?
Então, assim, o dev sênior, digamos assim, ele sabe plenamente como construir praticamente qualquer coisa dentro daquela tecnologia, porque se ele tiver um bom analista de negócio, se ele tiver eventualmente um arquiteto ali na equipe, se ele tiver um bom gerente de projeto, ele vai saber construir dentro daquela tecnologia. Agora o pleno precisa de mais conhecimento agregado e o júnior mais ainda. Veja, sempre precisa de interação, não existe profissional que, joga aqui no peito, eu faço tudo sozinho, porque para mim isso é ser dev sênior e eu vou falar pouco com o cliente porque o que importa é saber codar. Talvez algumas pessoas ainda tenham essa visão meio retrógrada, mas eu acho que a tendência, conforme o mercado vai ficando mais cheio de desenvolvedores, mais competitivo e as pessoas entendendo que pessoas precisam de pessoas e precisar de pessoas é saber se relacionar com pessoas para entregar coisas técnicas, mas que atendem a necessidade de pessoas. Eu acho que essa visão de que os hard skills são tão quanto importantes, não, em alguns casos até menos importantes, dependendo de um cenário totalmente caótico, em termos de administração de conflitos e tudo mais, eu acho que a visão está mudando do mercado, né? Deixa eu colocar um case específico, sim, que um funcionário ali de uma empresa, a gente estava conversando com ele tecnicamente parece um cara muito bom, parece um cara que desenrola, faz muito bem, resolve todas as coisas, só que os gestores dele estavam começando a ficar insatisfeitos, por quê? Porque ele falava que passava uma demanda para ele, Agostinho, você tem demanda tal, ele falou, beleza, deixa que eu faço, e ele não reportava isso como estava andando, e aí chegava no dia, aí ele ficava, cara, 1 minuto eu já resolvo, não resolvia, não entregava, e o povo atrasava algumas demandas dessa, resolvia tudo na última hora, ou na última hora tinha que replanejar, e os gestores dele começaram a ficar bem satisfeitos com o trabalho dele. Então, o que é esse cara, no meu ponto de vista? É um cara que é bom tecnicamente, ele tem boas hard skills, mas ele não desenvolveu, talvez por uma falta de humildade, pode ser qualquer coisa aí no meio do caminho, mas ele não conseguia levantar a mão e falar, cara, não vou conseguir, não vou entregar. Pior do que você falar, e talvez para ele isso era melhor ele tentar se matar. E quantas vezes você, que é dev talvez mais júnior, mais pleno, já não fez isso? Você fala, você se compromete com uma data, fala, eu vou entregar até o final do dia, vou entregar até amanhã. E você se mata, trabalha a noite inteira, vira a noite, blá, 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 porque você não quis levantar a mão e falar, não vai dar certo, não vou acabar. Cara, deixa eu negociar esse prazo, comecei a olhar aqui, eu vi que não vai dar certo. Mas não, você se mata. Então, muitas vezes isso é uma falta de soft skill, é uma falta de empatia, é uma falta de você não entender que o outro lado tá confiando em você, que você vai entregar isso hoje, que ele vai apresentar amanhã para o gestor dele, para o investidor, para o presidente, alguma coisa, e você falhar com a sua entrega, você vai fazer com que ele fale com a entrega dele e, consequentemente, vai tirando essa cadeia. Então, você está vendo isso uma falta de empatia com a pessoa que está, com o seu gestor, com a pessoa que está gerenciando. E você faz com que ela tenha que ficar cobrando, você vai perdendo sua confiança, mesmo você sendo um dev bom.